Fala, renovados! Aqui é o Robson. Está começando o podcast Vida Renovada. Infelizmente, nessa semana não teremos o sermão da obreira Sara disponível, pois o arquivo foi corrompido. Pois a tecnologia nos possibilita coisas incríveis, mas às vezes ela falha também. E vamos aproveitar esse momento para iniciar um novo quadro aqui, os devocionais. A ideia é que alguns irmãos da igreja separem uma reflexão curta e compartilhem com os irmãos. E hoje o nosso irmão Matheus Alves vai fazer a reflexão com a gente. Vamos lá? Olá, irmãos. Matheus Alves aqui. Eu separei um texto lá em Tiago 3 para que nós possamos estar fazendo o nosso devocional. Eu queria ler aqui para os irmãos na tradução da NVI. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 12. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda a espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela criatura humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Irmãos, há muito o que esse texto de Tiago nos ensina, principalmente sobre o cuidado que nós devemos ter com aquilo que nós falamos, sendo que é mais profundo do que só aquilo que nós falamos, porque tudo aquilo que a gente fala vem da nossa fonte, que é o nosso coração. Então, quando a gente fala em cuidar da nossa fala, a gente está dizendo também em cuidar daquilo que preenche o nosso coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se nos enchermos de coisas que não prestam, a nossa linguagem, como diz aqui Tiago, vai ser uma linguagem que vai ser prejudicial, que vai ter veneno, que vai ser o fogo do inferno e vai queimar aqueles que a ouvem e queimar de uma forma ruim, queimar para consumir. Então, a tônica aqui eu encontrei no verso 6, onde Tiago fala assim, assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então a gente vê o quão pesado, né? Aquilo que a gente fala pode se tornar. A maldição naquilo que nós falamos é real. E às vezes a gente amaldiçoa pessoas sem mesmo perceber. Tem linguagens que não condizem com uma vida cristã. Uma linguagem onde a gente fala que a pessoa é imprestável, não serve para nada. E a gente coloca esses rótulos nas pessoas. É claro que quando alguém está errado, a pessoa está errada. Mas ela não é aquele erro. E essa é uma coisa interessante que na nossa língua portuguesa a gente tem essa diferença. No inglês é o verbo to be. Ele serve tanto para ser ou para estar. Então, quando alguém fala, você está linda, lá, you are beautiful,
A pessoa não consegue definir se ela está linda hoje ou se ela é linda. Claro que eu imagino que o contexto lá deve conseguir ditar isso. Mas aqui no Brasil, no nosso português, a gente consegue dizer você está errando, sem dizer que você é um erro. E pode parecer bobeira ter esse cuidado com a fala, mas Tiago, a Bíblia está falando que se a gente não cuidar daquilo que nós falamos, isso pode incendiar a vida de outros e pode corromper e pode queimar toda a nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está falando. Lá em Colossenses 3,16, Paulo nos ensina como que deve ser o nosso falar. Pela palavra. O falar do cristão, ele deve ser pela palavra de Deus, cheio da palavra de Deus. Ele deve ser um falar que busca aconselhar, que busca ensinar, que busca dar sabedoria àquele que está no erro. Então, mesmo quando alguém precisa de uma palavra de correção, nós podemos fazer isso de uma forma sadia, que vai fazer com que a pessoa cresça com aquilo. Ou nós podemos fazer de uma forma com que a pessoa vá se arruinar com aquilo. É sobre amar o próximo o tempo todo. Cuidar da nossa fala, cuidar de como nós falamos com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com o nosso pai, com o nosso irmão. Sabe aquelas coisas que a gente fica jogando para a pessoa, falando mal mesmo, e a pessoa se sente mal de ouvir aquelas palavras? Tudo isso nós poderíamos estar fazendo o oposto, que é o que Tiago vem estar provocando aqui, quando ele diz no verso 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha como a fala tem importância gigantesca na nossa vida. E aí a pergunta que fica é, eu entendo que eu tenho que produzir uma boa linguagem com os meus o tempo todo. Mas aí que está, Tiago, ele sabe que nós sabemos, mas o problema não é entender que existe um jeito bom e que existe um jeito ruim de lidar com as pessoas. O problema está aqui no verso 8 e 9. Ó. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca precedem bênção e maldição. No verso 10. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu acho que o grande problema às vezes é que a gente fica descuidado. A gente sabe que deve ter uma linguagem saudável, mas às vezes a gente mistura. A gente fala bênçãos uma hora e no outro a gente está proferindo maldições para as outras pessoas. E sabe o que é isso? É o nosso coração está dividido. O nosso coração não está puramente se alimentando pelo Espírito. Tem muita carne em nós, tem muito mundo, tem muito homem em nós. Nós precisamos de um coração igual ao de um pai. Se o nosso coração se alimenta da palavra, produziremos bons frutos. Mas se o nosso coração não se alimenta da palavra de Deus, como que nós produziremos bons frutos? Se os bons frutos são frutos do Espírito Santo habitando em nós. E por isso a gente fica nesse meio termo, nessa fonte, que ora está abençoando alguém, ora está amaldiçoando. Não dá para a gente ser assim. Nós precisamos ser sempre pessoas que abençoam com o nosso falar. E a palavra de ação que eu deixo nesse devocional, nosso devocional sempre vai procurar ter uma palavra de reflexão, algo para a gente pensar. Precisamos entender que nossas palavras têm poder para bênção ou maldição. E é como estamos em Deus que define se nossos frutos são bons ou não. Só dá bons frutos quem está ligado à fonte de vida, que é Jesus. E que Deus nos abençoe para que nós rendamos bons frutos e que a nossa linguagem não seja dúbia, não seja hora boa, hora ruim, mas que nós sejamos uma fonte constante de bênção para a vida daqueles que estão à nossa volta. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.